Já estamos acostumados a assistir entrevistas com celebridades ou políticos, mas algumas dessas entrevistas com verdadeiros psicopatas já foram gravadas e são extremamente bizarras. Beth Thomas. Você já deve ter visto ou ouvido algo sobre ela. Afinal, ela foi apresentada ao mundo no documentário da HBO, Child of Rage. Desde muito nova, ela apresentava traços de psicopatia. Ela sempre machucava o irmão mais novo e tentou tirar a vida dos seus parentes inúmeras vezes. E a parte mais assustadora é que, quando questionada, ela admitia de um jeito extremamente calma, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mhm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. And what would you do to them, Beth? Stab them Okay. What would you stab them with? a knife. Os pais de Beth tiveram que trancar no quarto todas as noites, com medo do que ela poderia fazer. And what at nighttime? What do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of hurting John. Of you hurting John. Mhm. Okay. E o seu irmão John teve que ir ao hospital diversas vezes, porque Beth sempre tentava tirar a vida do seu irmão mais novo. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad. And I don't want to be around people. Mas, tirando essa parte bizarra da entrevista de quando ela era criança, muito mais tarde foi descoberto que ela sofria inúmeros abusos da família, e que muito provavelmente serviram de gatilho para os seus atos. Mas, felizmente, ela passou por anos de terapia e hoje em dia ela é considerada uma pessoa normal. Elizabeth Wethlaufer. Por muitos anos, Elizabeth foi enfermeira. Ela cuidava de pacientes mais velhos nos hospitais e às vezes nas próprias casas dos pacientes. Mas a parte bizarra é que ela dizia que ouvia vozes, que a influenciava a dar muito mais insulina do que eles precisavam. E depois, durante a noite, os observava gemerem e agonizarem até falecerem. It wasn't a voice in my head, it was a voice in here. And when I would do it, afterwards I would hear like a laughter. Depois de tirar inúmeras vidas, ela mesma entrou num hospital psiquiátrico. E depois de algumas entrevistas, os médicos ficaram extremamente assustados e chamaram a polícia, que logo a prenderam. Nessa entrevista, ela explica o que as vozes diziam. Part of me had started to believe that it was the devil. And part of me thought it might be God as a perfect sermon. Primeiro, ela acreditava que Deus falava com ela. Depois, ela achou que talvez fossem os demônios. It wasn't a voice in my head, it was a voice in here. And when I would do it, afterwards I would hear like a laughter in my head. A pior parte é que logo antes dela entrar no hospital psiquiátrico, o hospital em que ela trabalhava estava planejando mover ela para a área de pediatria. Mas ainda bem que ela percebeu que algo estava errado com ela mesma, senão ela poderia ter tirado a vida de muitas crianças. Robert Durst. Robert é filho do magnata do mercado imobiliário de Nova York, Seymour Durst, e irmão mais velho de Douglas, chefe da organização Durst. Mas Robert tomou um caminho diferente da família. É suposto que Robert tenha tirado a vida de pelo menos 3 pessoas, incluindo a sua esposa Kathleen, sua grande amiga Susan Bermer e, mais recente, o seu vizinho Maurice Black. Em 2015, ele estrelou o documentário The Jinx, uma série em que investiga os assassinatos ao redor dele. Ele fez inúmeras entrevistas para o documentário, mas bem na sua última entrevista, algo muito bizarro aconteceu. Em todas as entrevistas, ele sempre se declarava inocente, mas logo depois de filmar a última entrevista, ele foi ao banheiro, mas o que ele não percebeu é que seu microfone ainda estava gravando e começou a falar com si mesmo. There it is. You're caught. Ao que parece, ele estava falando de como a entrevista foi um desastre,
e termina com ele se perguntando o que foi que eu fiz, e logo depois admite ter tirado a vida dessas 3 pessoas. What the hell did I do? Kill them all. Of course. Depois que o documentário foi lançado, ele foi preso, e em 2021 declarado culpado. Alonso Pérez. Suspeito de tirar a vida de um homem, Alonso foi preso e levado a uma delegacia para algumas perguntas. Ele ficou sozinho por um tempo antes da entrevista, como manda o protocolo. Durante esse tempo, ele observou tudo ao redor e usou o peso do seu próprio corpo para quebrar as algemas. Depois, ele ainda fingiu por um tempo estar preso enquanto pensava na sua fuga. Então ele sobe numa cadeira, remove o painel do teto e começa sua fuga. Até que em certo momento ele consegue cair num corredor vazio e escapa por uma das portas do fundo. Incrível como alguém tão perigoso consegue escapar tão facilmente de uma delegacia. Mas depois de 4 dias ele foi pego novamente. E dessa vez, tiveram certeza de não o deixarem sozinho. The Night Stalker. Richard Ramirez, mais conhecido como The Night Stalker, era um maníaco que operava nos anos 80 em Los Angeles. Ele tirou a vida de pelo menos 15 pessoas. Ele é famoso por não demonstrar nenhum remorso no seu julgamento. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times and these are bloodthirsty times. E também fez inúmeras entrevistas, onde ele admite ser do mal. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Stephen McDaniel. Em 2011, Stephen McDaniel estava dando uma entrevista sobre uma mulher desaparecida. Lauren Gillens era sua vizinha, mas estava desaparecida por muitos dias, e ninguém sabia o seu paradeiro. Stephen e Lauren eram colegas de classe na Mercer University. Enquanto Stephen estava dando a entrevista ao vivo na TV, lhe foi dada a notícia de que os restos de Lauren foram encontrados pelos policiais. Ninguém suspeitava que Stephen tinha envolvimento no crime enquanto eles estavam dando a entrevista. Mas quando Stephen recebeu a notícia, ele automaticamente surtou. I mean, we just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of. I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Ele ficou tão em pânico que precisou parar a entrevista e até se sentar. E foi então que a polícia começou a suspeitar, e eles estavam certos. Na entrevista, ele confessou que espionava Lauren e depois de meses invadiu a sua casa e a matou. A parte mais bizarra é que se você assistir o time-lapse da entrevista, ele não mexe um músculo. Edward Edwards. Edward Wayne Edwards é mais conhecido como The Hookman, ou o Homem Gancho. Além de um golpista, ele também tirou inúmeras vidas. A parte curiosa é que ele nunca se escondeu ou usou uma máscara enquanto praticava os crimes, justamente porque ele queria ser famoso pelos seus atos. His shoulder right down here easy and I pulled the trigger and it was a single shot and so I put another shell in it and pulled the trigger and he fell on over. Em 2010, durante uma entrevista, ele calmamente confessou todos os seus crimes. I deserve it and I want the death penalty. You don't want us to be in prison for a long time on everything else that's been going on. Right, I'm not a healthy man.